Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. A técnica, o nosso pardal. Vamos nós aqui dar sequência ao nosso estudo ainda na segunda parte, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Hoje, iniciando o item 78. E a Miranda, que é uma pessoa caridosa, vai ler para mim, né? Vamos lá. Eu hoje não estou precisando economizar a voz. Então vamos lá. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível por ser contrário à lei da gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que sendo real o fato, pouco importa contrariar ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Isso é importantíssimo, né? Porque a prepotência humana, Kardec conversa muito isso com o cético no livro que é o Espiritismo. Kardec coloca para o cético lá, que faz alguns questionamentos, Kardec fala assim: você nunca viu a ciência se enganar? Se você olhar a história da ciência, o que mais tem são equívocos, né? Teorias que foram caindo por terra ao longo do tempo. Hoje em dia, os cientistas não se encontram em acordo em diversas situações. Estamos em pleno século XXI e não sabemos a cura da AIDS. Né? Não temos a cura do câncer. Não temos a cura de diversas doenças autoimunes, o Alzheimer. Sim. Então, grandes cérebros, grandes mentes, cientistas terminaram a vida com Alzheimer. Mas, infelizmente, o nosso orgulho, né, a prepotência do ser humano, que acha que tudo sabe, ele utiliza essa frase: isso aí não está dentro das leis da natureza, da lei da física. O Kardec diz: não importa se está ou não está, importa que a mesa está suspensa no ar. Então você tem que explicar como é que a mesa pode estar suspensa no ar, contrariando as leis conhecidas, porque aí eles vêm com a história do maravilhoso e sobrenatural. Não é porque uma lei não é conhecida que ela não é uma lei natural. Se não é como ele pensa que sabe, não é. Como ele pensa que sabe. Então, mas isso é dogmatismo científico. Né? A gente reclama do dogmatismo religioso, mas muitos cientistas são dogmáticos. Se eles não têm uma explicação, se eles não têm um modelo para explicar o fenômeno, eles simplesmente dizem que ele não existe. Você viu que o William Crookes produziu, fotografou, fez molde, e a ciência ignora? Por que eles ignoram? Por que dentro da universidade não se fala quase sobre isso? E quando você fala, você é ridicularizado, Por quê? Porque eles não têm como explicar. Quer dizer, aí é mais fácil dizer que aquilo foi uma farsa. Aí você pega um homem como William Crookes, você vai ter que chamar ele de farsante. Ele era sábio num aspecto, no outro um homem que descobriu o elemento talho da tabela periódica, que estudou os raios catódicos, que deu origem à televisão. E aí você vai chamar um homem desse de um homem que estava produzindo fraudes, mistificações, mentiras. Eles simplesmente enterraram a história de William Crookes. Quando citam ele, citam só na questão das descobertas e ignoram as pesquisas que ele fez e a declaração que ele deu de que aqueles fenômenos não somente eram possíveis, como eram reais. E assim caminha a humanidade. Não é? E ainda hoje temos que aprender com isso, porque o nosso sofrimento ainda gira em torno disso, em sociedade e onde nós passamos. Agora, o Paulo Renato faz efeito físico, né? Porque ele está falando a uma longa distância do microfone e os ouvintes devem estar ouvindo ele perfeitamente. Praticamente um milagre isso. É o fluido, é a manifestação do fluido. Mas é interessante quando ele fala:
os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio, é impossível. Quer dizer, a expressão é impossível aqui, que hoje me parece que os cientistas, realmente os homens de ciência, não usam mais. Porque essa questão de impossível para a ciência... Depois do átomo, né, divisível... Não deve existir. Para o cientista mesmo não deve existir. Por porque isso a cada dia se utiliza o termo do agnóstico, né? Porque eu não posso dizer nem que sim nem que não, então eu não me ocupo disso. Uma maneira de dizer que, está à procura da sabedoria, mas nunca acha, porque não se fixa em ponto algum. Fica mais bonitinho você falar que é agnóstico, né? Tipo assim, não acredito nem desacredito, porque a ciência não pode provar. O contrário. Então essa questão de impossível tem que ser realmente reconsiderada. Mas quando a gente fala aqui suspensão das mesas sem ponto de apoio, aqueles que diziam que era impossível, se tivesse hoje encarnado com a consciência daquele tempo, ficariam admirados com a questão do avião, né? Porque se ele ficava admirado com a mesa suspensa, imagine se eles pudessem, com aquela consciência, ver o progresso de hoje e verificar que aqueles aviões pesadíssimos, aviões de carga especialmente, né? O avião por si só já é muito peso. E os de carga, que transportam carga, pessoas, e o peso excede em muito. Então, aqueles dogmáticos, aqueles fechados no próprio raciocínio, ficariam realmente bem assombrados e analisando hoje a questão do avião, né? E a gente observa também na própria questão dos navios, aqueles navios de carga. Tem navios que tem mais de 400 metros, transportam não sei quantos containers de peso. A gente fica olhando aquilo, não afunda. Como é que não afunda, né? Quer dizer, são leis desconhecidas para nós, mas que hoje a ciência domina de forma que pode utilizá-las, porque a ciência não cria lei nenhuma, em lugar nenhum. Tem um estudioso, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Sérgio Sacani. Não. Isso mesmo, Sacani. Ele tem vários podcasts dele, ele é um homem assim, muito inteligente, só que ele é ateu. Eu fico vendo as entrevistas dele, ele explica bem, ele é didático, tá? Ele é muito legal, é um cara engraçado, gente boa. Mas aí o entrevistador pergunta sobre Deus, ele fala, não tem Deus. Aí eu olho assim e falo, Jesus, esse homem está falando do universo. Esse homem está falando da grandeza de leis. Ele mesmo estava dizendo que se a Terra tivesse menos X% de oxigênio, mais não sei o que de hidrogênio, que é tudo tão perfeito, que é tudo tão calculado. Eu falei assim, mas se ele mesmo está dizendo... Meu Jesus, e quem calculou isso? Se contradiz. Então ele considera que isso tudo foi sendo feito como obra do acaso, das circunstâncias, de leis materiais que a ciência desconhece. Aí ele aceita. Como a ciência desconhece. São coisas que nós ainda estamos estudando, mas tudo se encaixou perfeitamente. Aí ele fala que ele também não acredita em vidas em outros planetas. Ele fala que ele acredita em vida microbiana, mas não vida inteligente como a nossa, porque ele falou que tudo se encaixou tão perfeitamente na Terra que possibilitou a complexidade orgânica que nós temos de formar isso. Aí você vê, gente, um homem tão inteligente. Ele é brilhante, ele falando, eu adoro ouvir ele falar. Que ele explica conceitos difíceis da física de forma simples. Que a gente entende, né? Mas ele mesmo, coitado, ele não conseguiu... Não faz a conexão com Deus. Não faz. Como o Galileu fez, o próprio Einstein, de alguma maneira. O Einstein não aceitava esse Deus, né, da teologia clássica aí, mas o Einstein dizia, né, que Deus não joga dados. Quer dizer, tem uma inteligência, né? A gente volta para a história da mesa girante. Se a mesa está ali girando... Kardec falou, né? Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Qual é a causa inteligente do universo? Aí ele vem me dizer que é a matéria cósmica, que é o... Com todo respeito ao companheiro, que é brilhante no conhecimento dele, mas não consegue... Pois é. Estava lembrando daquele físico também inglês, não é? É o Hopkins. Hopkins. Também é... Stephen Hawking. Eu não sei pronunciar bem o nome. O Pardal deve saber, né? Stephen Hawking. Tomou até um susto. Mas ele, onde estiver, agora está fazendo outra leitura. Físico, ele agora só abre o olho da física para chegar ao físico. Calma aí que o Pardal está falando ali. Stephen Hopkins. Stephen Hawking. Pardal. Nosso Pardal está ali colaborando. Então, assim, grandes cientistas, mas que não conseguiram, né, ter essa visão. Kardec, no primeiro momento, Kardec não acreditava sequer na reencarnação.
Em nenhum momento ele pensou na questão dos espíritos para explicar o que estava acontecendo. As primeiras teorias de Kardec foram baseadas no que ele conhecia, que era o magnetismo. Mas diante da realidade, dos fenômenos e dos fatos, ele não teve como. Aí vem a humildade que muitos cientistas não têm. Kardec entendeu que ele, mesmo como cientista, ele estava lidando com leis que ele não conhecia, desconhecidas da ciência. E ele foi humilde em ouvir aqueles que produziam o fenômeno, que eram os espíritos. Mas essa grandeza ainda é para poucos. E a coragem, porque muito cientista sabe, mas tem medo. Porque você vai colocar, até aquele psiquiatra americano, Dr. Brian Weiss, ele disse que levou anos para publicar o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque ele sabia que ele seria massacrado pela comunidade científica, um psiquiatra americano, renomado, com PhDs, entendeu? E aí chega e diz que não tem vida passada, o pessoal olhou para ele e falou, o Brian ficou maluco. E ele foi ridicularizado. Ele era chefe do hospital da Transilvânia, se não me engano. Acho que é isso. E ele foi ridicularizado, ele foi relegado, mas só que o livro explodiu em vendas. Ele ganhou um dinheiro que ele nunca ia ganhar na vida dele todinha trabalhando. Publicou outros livros. Então, assim, mas você tem que ter muita coragem para você lidar. Quando Dona Ivone psicografou, né, o livro Memória de Suicida, ela também segurou. Foram 30 anos. Décadas, até que Chico Xavier conversou com ela e falou, não, pode, porque o movimento espírita da época não aceitaria. E o Leon Denis ainda teve que arrumar ali a parte doutrinária. Tipo um romance, porque ela narrava como se fosse um diário dos desdobramentos dela. Então, eis aí o porquê da dificuldade, como Kardec diz, de a nossa ciência lidar com fenômenos que tratam de leis desconhecidas. A questão do embaraço aí é mais, como você falou, a questão do orgulho. Em não querer admitir uma inteligência acima daquela que às vezes é nossa, né? Às vezes nós nos consideramos tão superiores a tudo e a todos que fica difícil entender ou aceitar uma inteligência superior. Quer dizer, quem estuda as leis, e o próprio Emmanuel falou em certo lugar, não lembro onde, disse que os sacerdotes do futuro serão os físicos, serão os cientistas, porque ele tem os elementos comprobatórios da existência de Deus na mão ou na vista, sob a sua investigação. Então, quando se fala de leis, não se está falando sobre o acaso, porque lei é alguma coisa planejada, é uma coisa construída. Né? E se a vida na Terra se repete com a mesma precisão matemática, com a mesma regularidade, né? Se a Lua foi colocada como satélite da Terra com a precisão que é, a distância entre os planetas, a distância da Terra em relação ao Sol, se isso tudo tem uma precisão matemática, o acaso não cria precisão matemática e repete essa precisão por milhares e milhões e bilhões de anos. O acaso é o resultado de um segundo, de um instante. Então, se há uma perseverança, digamos, na continuidade do fenômeno, então temos que entender que alguém criou e mantém inteligentemente aquele fenômeno funcionando. Então, realmente, admitir o acaso, quando se estuda leis, é da prova da própria ignorância, embora eles pensem o contrário. Né? Então, Deus se revela realmente através das suas obras. Né? Ele não precisa de se identificar fora da natureza. A própria natureza revela a existência do seu Criador. Mas isso é uma questão de tempo, porque ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, usar essa inteligência para a sua compreensão, para a compreensão de Deus. E, infelizmente, muitos desses cientistas dizem os espíritos que como negaram Deus voluntariamente, embora tendo os elementos para sua comprovação, muitos deles são semelhantes àquele que colocou um gelo no coração, né, ou no cérebro, e que muitos deles se encontram nessa situação no mundo espiritual, quando desencarnam com todo o seu cabedal de cultura terrena. Muitos deles, pela frieza com que trataram a natureza, se encontram em ambientes dessa natureza no mundo espiritual. São transferidos dali pela densidade do seu perispírito, né, por causa dos seus pensamentos, e esses ambientes gelados em que eles se encontram, na verdade,
reflete o gelo com que eles trataram a criação de Deus. Tem uma palestra do Divaldo, foi uma das primeiras palestras do Divaldo que eu ouvi, ainda era DVD. Prova científica da existência de Deus. Muito bom. Menino, gente, olha, quem tiver acesso, procure ouvir. Eu procurei essa palestra, não achei mais. Será que não existe lá Não no sei. Pau da Lima, naquele lugar da Bahia? Menino, Eu já procurei ela. prova científica da existência de Deus, gente. É. Muito boa, mas muito... Ele narra todos esses detalhes que o Eduardo estava falando desse cientista que não fala em Deus, mas a espiritualidade encadeou ali. João de Barro, as abelhas, tudo. Muito bonito. Vamos lá, Paulo Renato, continuando ainda naquele item que nós estamos, tem um parágrafo que nós não continuamos. Não. Quando ele diz assim: acabamos de explicar uma dessas leis, mas isto não é razão para que eles a aceitem. Precisamente porque ela não é revelada por espíritos que despiram a veste terrena. Deixa eu corrigir aqui. Pois é. Precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na terra, houvesse anunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem o espírito de Arago morto, é uma utopia. Por que isso? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta colocando-nos do ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. É interessante que ele fala que ele mostra a descrença das pessoas, ao menos à época, mostrando que, tentando demonstrar, né, aqueles cientistas de que nós somos um amontoado de células ou de átomos, que quando morremos esses átomos se dispersam e a consciência e tudo que representa a consciência desaparece. Se dilui, quer dizer, como é que o espírito de um sábio poderia dar comunicação se ele não existe mais? Qual o sentido da vida? Né? Enfrentar vicissitudes, buscar autossuperação, para depois acabou. Sumir tudo. A vida realmente não teria valor. A vida não teria sentido ser vivida. Porque investir toda uma existência dentro de um laboratório para descobrir uma vacina, descobrir um remédio que vai curar vai curar milhões de pessoas ao longo dos séculos, quando você vai morrer, vai desaparecer e nada de você vai sobrar, nem na memória das pessoas, porque as pessoas às vezes incoerentemente falam assim: eu sou ateu, mas eu faço tal coisa para que a minha memória prevaleça com as pessoas. Mas do que ele vai usufruir dessa memória? Se ele não vai poder ver as pessoas reconhecendo o seu trabalho. De que serve? Até o sofrimento que ele passou, seria mais fácil querer que apagasse mesmo e acabou. Ninguém vai valorizar a personalidade, só vai valorizar o evento. A conquista, o feito material. Dele mesmo ninguém vai nem lembrar. Como hoje a gente fala de vacina, fala disso, daquilo outro, mas pergunta quem descobriu, quem inventou, ninguém sabe. Raras pessoas sabem. Então é um contrassenso a pessoa também que se diz ateu dizer que só faz, o que faz só dedica a vida nas pesquisas, anos e anos e anos, porque quer ter o seu nome lá inscrito na galeria dos sábios, quer ser bem lembrado, mas se morreu, acabou tudo para todo mundo, fica realmente sem lógica, sem uma lógica superior, esse tipo de desejo de ver o nome escrito em alguma galeria, porque tudo e todos vão desaparecer. Até na família. Na família. Você se doa, você faz de tudo e passa um período, a vida segue, você partiu, totalmente apagado. Às vezes a família nem lembra mais do nome. O próprio André Luiz demonstra isso, a família, exceção da filha. A família não queria nem tocar no nome dele.
Então, quer dizer, a vida precisa de um sentido superior. E nós não estamos buscando esse sentido meramente teórico. Né? Esse sentido da vida se apresenta para nós e ele foi o motivo da ressurreição do Cristo. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, falou sobre tudo no que diz respeito à realidade espiritual, mas ele sabia que os próprios apóstolos que o seguiam, que o amavam, também ficavam na dúvida, porque falava de alguma forma de mundo espiritual, de muitas moradas, mas os apóstolos deviam olhar assim para Jesus: eu o amo, mas às vezes parece que ele não sabe o que fala. O Tomé, tadinho. Então, aquela situação do Tomé devia ser corriqueira, só que alguns acordaram mais cedo. Porque, de uma forma geral, tudo que Jesus falou, os antigos profetas, os chamados grandes profetas, falaram. Então, por isso que Jesus falou, quando o Filho do Homem for erguido, a humanidade virá a mim. Quer dizer, quando ele demonstrou, após o desencarne, que a vida prosseguia além da aparência da morte, aí os apóstolos... Os mártires desceram ao circo. Viram que valia a pena mesmo morrer, porque a vida continuava. Então, às vezes é preciso morrer para viver, para viver nesse sentido mais amplo. Às vezes é preciso que o homem de ciência, orgulhoso da sua ciência, é preciso que ele morra para que ele tenha a vida, uma vida em abundância, como dizia Jesus. E aí, normalmente, em próximas oportunidades reencarnatórias, eles voltam com uma ideia inata, né, com uma convicção formada de que aquilo é uma realidade, né? Nós já fomos grandes ateus, né? O próprio Divaldo, que hoje é um grande divulgador da doutrina, Joana já conversou com ele sobre isso, e Viana de Carvalho, né, o quanto que ele direcionou de forma contrária no passado. Raul Teixeira, isso para não dizer todos nós. Todos nós. O problema é que, às vezes, essa mudança de conceito, de entendimento, gasta-se algumas encarnações. Nem sempre aquele que nega hoje, embora tenha condições de compreender... Às vezes prolonga por muitas encarnações. Depende do tamanho do orgulho, né? Voluntariamente ele nega que exista algo superior a ele mesmo, a inteligência Você dele. vê que tem espíritos que ficam milênios, né? Relatado aí nos livros do Chico, relata isso, milênios nas trevas, sem cederem. Sem cederem. Que não admite nada acima deles. Mas, como a vida é eterna e tudo tem seu tempo... Todos teremos oportunidade de reconstituir os nossos conceitos, de refazer os nossos Quem demora conceitos. mais, sofre mais. Sofre mais. É o que Quem desperta antes, sofre menos. Sofre menos. Quando os espíritos... Kardec perguntou aos espíritos sobre os sofrimentos, lá nas questões do livro dos espíritos, eles falaram justamente sobre isso. O mais rebelde sofre mais porque voluntariamente prolonga os motivos do seu sofrimento. E dito isto, estamos chegando ao final do nosso programa, mas fiquem tranquilos, porque o aluno, por pior que seja, ele vai concluir, né, os seus estudos, né, se ele não desistir. Assim como o espírito, ele pode demorar a concluir as etapas, mas um dia todos nós seremos espíritos puros, até Maria de Fátima Miranda. O aluno que foge da escola, a vida ensina. Graças a Deus. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz. Estamos aqui novamente para continuarmos o nosso estudo da Revista Espírita de 1858 a
868. Eu, Amaury Santos, e Astênio Evangelista de Oliveira, com o apoio de Clever, o nosso irmão. Procuramos também informar a vocês que participem do Clube da Fraternidade, doando uma contribuição mensal para que nós sustentemos a Rádio Rio de Janeiro. Vocês podem fazer a sua contribuição pelo número 3386-1422 ou pelo site da rádio https radioriodejaneiro.digital Clube da Fraternidade. Precisamos muito de vocês. Astênio, sim, nós vamos continuar porque está interessante. Vamos, nós estamos estudando a revista de junho de 1858. Exatamente. E o tema é o espírito batedor de Bergzaberno, né? Então, é um segundo artigo publicado numa brochura alemã e Kardec está aqui na Revista Espírita colocando exatamente o teor, o conteúdo dessa brochura alemã, né? Então, nesse momento, nós estamos... agora é menina, né? Não é menino. No primeiro artigo, o jornalista alemão, né, referia-se a um menino, e agora no segundo artigo ele esqueceu do menino e está falando de uma menina. Né? Mas, de qualquer forma, em termos de compreensão do fenômeno... O fenômeno é que é importante. Isso, né? Então, na semana anterior, né, nós estávamos estudando o trecho da brochura alemã em que ele dizia: na noite em que começou o tumulto, a senhora Senger, que era mãe da criança, né? Que era médium. Então, a senhora Senger e Francisque, sua filha mais velha, estavam sentadas na primeira sala, perto de uma mesa, ocupadas em descascar vagens. De repente, uma pequena roda, lançada do quarto de dormir, caiu perto delas. Ficaram tanto mais amedrontadas quanto sabiam que ninguém, além de Filippine, que era a médium, né? Então mergulhada em sono profundo, se encontrava no quarto. Então, quer dizer, além da mãe e da filha que estavam na cozinha, tinha a outra que estava dormindo, e uma roda, de repente, uma roda de carrinho cai lá junto delas, né? Além disso, a rodinha fora lançada do lado esquerdo, embora se achasse na prateleira de um pequeno móvel colocado à direita. Quer dizer, para ser lançada, ela teve que fazer uma volta. Exatamente, né? Para não acertar ninguém. Né? Se houvesse partido do leito, deveria ter alcançado a porta e aí se detido. Torna-se evidente, portanto, que a criança nada tinha a ver com o caso. A criança estava dormindo e não foi ela que lançou a roda, né? Enquanto a família Senger externava sua surpresa sobre o acontecimento, alguma coisa caiu da mesa no chão. Era um pedaço de pano que antes estava mergulhado numa bacia cheia de água. Não foi ninguém que empurrou, só estavam as duas ali. Exatamente. E o pano que estava mergulhado na bacia de água caiu no chão. Ao lado da rodinha jazia também uma cabeça de cachimbo, havendo a outra metade ficado sobre a mesa. Uma parte do cachimbo estava no chão, a outra parte estava na mesa. Isso só para começar. Só para começar a brincadeira, né? Bom, o que tornava a coisa ainda mais incompreensível era que a porta do armário onde estava a pequena roda, antes de ser atirada, achava-se fechada. A água da bacia não estava agitada, quer dizer, tiraram o pano de lá e a água continuou quietinha, né? A água da bacia não estava agitada e nenhuma gota se havia derramado sobre a mesa. De repente, a criança, sempre adormecida, grita do leito: pai, vai embora, ele atira. Saiam, eles vos atirarão também. Obedeceram a essa ordem. E assim que foram à primeira sala, a cabeça do cachimbo foi atirada com muita força, sem que, no entanto, se quebrasse. Uma régua que Filippine usava na escola seguiu o mesmo caminho. Então, esse médio não era apenas essa criança, né, não era apenas médio de efeitos físicos, era evidente também, né, porque ele estava vendo o movimento dos espíritos lá, né?
Aí, uma régua que Filippine usava na escola seguiu o mesmo caminho. O pai, a mãe e sua filha mais velha entreolharam-se apavorados e, como refletissem sobre o caminho a tomar, uma grande plaina do Sr. Sanger e uma grande tora de madeira foram lançadas de sua banca de carpinteiro para o outro quarto. Você quer isso aí na sua casa? Não, então, né? Eu prefiro que a água mexa. Então vamos lá. Sobre a mesa de trabalho, as tampas estavam no lugar. E apesar disso, os objetos que elas cobriam também haviam sido jogados longe. Na mesma noite, os travesseiros da cama foram lançados sobre o armário e o cobertor atirado contra a porta. Nossa Senhora, gente muita do coisa. céu. Bom, em outro dia, haviam posto aos pés da menina, debaixo do cobertor, um ferro de passar pesando cerca de 6 libras. Sabe que os ferros de passar antigamente eram pesadões, né? Era uma chambomba. Usava carvão, né? Isso, né? Então você já usou muito esse ferro, né? Da época do dinossauro, sou eu. Então, outro dia haviam posto aos pés da menina, debaixo do cobertor, um ferro de passar pesando cerca de 6 libras. Logo foi atirado na outra sala. O cabo tinha sido retirado e foi encontrado sobre uma cadeira no quarto de dormir. Então a gente estava estudando a teoria lá com São Luís, né, que um ferro pesado, muito provavelmente esse espírito precisou usar outro espírito, né, para poder movimentar. Era um objeto pesado. É pesado, né? Fomos testemunhas de que cadeiras colocadas a cerca de 3 pés do leito foram derrubadas. E quando fala que fomos testemunhas, não foi Kardec, não, foi o Sr. Blanc, né? Sim. A gente não esquecer que aqui quem está escrevendo é o Sr. Blanc. O Sr. Blanc. Então fomos testemunhas de que cadeiras colocadas a cerca de 3 pés do leito foram derrubadas e as janelas abertas, embora antes estivessem fechadas. E isso tão logo havíamos virado as costas para entrar na peça vizinha. Uma outra vez, 2 cadeiras foram levadas para cima da cama, sem desarrumar as cobertas. No dia 7 de outubro, havia-se fechado firmemente a janela e estendido diante dela um lençol branco. Desde que deixamos o quarto, foram dados golpes redobrados e tão violentos que as pessoas que passavam pela rua fugiram espavoridas. Então, e vários fenômenos, né? Vários fenômenos, diferentes. Então, e não eram só as pessoas de dentro da casa que ouviam, né? Exatamente. Os vizinhos ouviam, quem estava na rua ouvia. Então correram para o quarto. A janela estava aberta, o lençol jogado sobre o pequeno armário ao lado, a coberta do leito e os travesseiros no chão, as cadeiras de pernas para o ar e a criança em seu leito, protegida unicamente pela camisola. Então estava lá deitadinha, tranquila, né? Durante 14 dias, a senhora Sanger somente se ocupou de arrumar a cama. Eu teria desistido. Arrumado e desarrumado. Eu teria arrumado a mala para ir embora. Bom, então, durante 14 dias, a senhora Sanger... Não pediram para ele voltar para o médico, não? Porque aí sossegava os fenômenos. Então, durante 14 dias, a senhora Sanger somente se ocupou de arrumar a cama. Uma vez tinham deixado uma harmônica, eu imagino que isso seja uma sanfona, né? Sim. Então, uma vez tinham deixado uma harmônica sobre uma cadeira. Sons fizeram-se ouvir. Entrando principalmente no quarto, encontraram a criança, como sempre, tranquilamente deitada em sua cama. E a sanfona estava tocando, né? O instrumento estava sobre a cadeira, mas não tocava mais. Quando eles entraram no quarto, não tocava mais. Uma noite, o Sr. Sanger saía do quarto da filha, quando recebeu nas costas a albofada de um assento. De outra vez, foi um par de chinelos velhos. O pobre do velho era a vítima preferida deles, né? Então, de outra vez, foi um par... gostar muito dele. Então, de outra vez, foi um par de chinelos velhos, sapatos que estavam debaixo do leito ou tamancos que lhe iam ao encontro. Que beleza. A gente é rico porque não é com a gente. Não né? é com a gente. Porque então, é um fenômeno, né? Nossa, né? Preocupante. Você não
não descobre a causa. Não descobre, não tem controle, né? Exatamente. Então, olha, muitas vezes também sopravam a vela acesa, colocada sobre a mesa de trabalho. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se com essa demonstração do mobiliário. O leito parecia movimentar-se por mão invisível. A ordem de balançai a cama, ou ninai a criança, o leito ia e vinha, num e noutro sentido, com barulho. Então as pessoas começaram a dar ordens, né? Fazer experiências, né? Então a ordem de balançai a cama, ou ninai a criança, o leito ia e vinha num e noutro sentido, com barulho. A ordem de alto, ele parava. Se a gente se recorda lá na primeira brochura, né, tudo começou com esse próprio menino dando ordem para que o espírito fizesse isso ou fizesse aquilo. Exatamente, ou que parasse. eu me lembro. Não é? Então ele fala assim, nós que presenciamos o fato podemos afirmar que 4 homens que se sentaram na cama foram levantados também, sem poderem deter o seu movimento. Então, voltando lá na teoria do São Luís, era espírito inferior ali, né? Porque para levantar uma cama com 4 homens não era um espírito sozinho, não. Não era um. Né? Exatamente. Então, nós que presenciamos o fato, podemos afirmar que 4 homens que se sentaram na cama foram levantados também, sem poderem deter o seu movimento. Foram erguidos com o móvel. Ao fim de 14 dias, cessou a desordem dos móveis e a essas manifestações sucederam-se outras. Pararam essas, exatamente. mas vieram outras, né? Na noite do dia 26 de outubro, encontravam-se no quarto, dentre outras pessoas, os senhores Louis Sonnet, licenciado em Direito, e o capitão Simon, ambos de Weissenburg, assim como o senhor Sievert, de Bergsaberna. Nesse momento, Philippine Sanger encontrava-se mergulhada em sono magnético. Aí tem uma nota de rodapé. Nota de Allan Kardec. Uma sonâmbula de Paris havia entrado em relação com a jovem Philippine e desde então esta caía espontaneamente em sonambulismo. Nessa ocasião, passavam-se fatos notáveis que relataremos de outra vez. Então Kardec está colocando isso aqui por causa desse tal sono magnético, que foi provocada por essa sonâmbula de Paris. Exatamente. Tá certo? Então a distância, né? Provocar o sono do outro à distância. É uma matéria incrível, né? Para ser estudada. Bom, é o fluido universal. Então, nesse momento, Philippine Sanger encontrava-se mergulhado em sono magnético. O Sr. Sievert apresentou-lhe um papel contendo cabelos para ver o que faria com eles, para ver o que faria com os cabelos, né? Ela abriu o papel, sem, no entanto, pôr os cabelos à mostra. Aplicou-os sobre as pálpebras fechadas e depois os afastou, como se quisesse examiná-los à distância, dizendo: gostaria muito de saber o que contém esse papel. Pontinhos, pontinhos. São cabelos de uma dama que desconheço. Pontinhos, pontinhos. Se ela quiser, que venha. Pontinho, pontinho. Não posso convidá-la, já que não a conheço. Aí prossegue. As perguntas que lhe dirigiu o Sr. Sievert não respondeu, mas tendo colocado o papel na palma da mão, que estendia e revirava, o papel ficou suspenso. Em seguida o colocou na ponta do indicador, colocou o papel na ponta do indicador e com a mão, por bastante tempo, descreveu um semicírculo, né? Não sei se dá para entender, né? Que na ponta do indicador colocou o papel que ficou flutuando no ar. Sim. Né? Então poderia fazer um semicírculo, né? Perfeito. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Ele fala: não posso convidá-la, etc. Né? Aí fala assim: as perguntas que ele dirigiu ao Sr. Sievert não respondeu, mas tendo colocado o papel na palma da mão, que estendia e revirava, o papel ficou suspenso no ar. Né? Sim. Em seguida, o colocou na ponta do indicador e com a mão, por bastante tempo, descreveu um semicírculo dizendo: não caia. E o papel se manteve na ponta do dedo. Em seguida, a ordem de agora cai
ele se destacou sem que ela tivesse feito o menor movimento para determinar-lhe a queda. De repente, então a gente está vendo que foi um fenômeno de outra natureza, né? Sim, mas é um fenômeno que obedece ordens. Ordens, é. De repente, virando-se para o lado da parede, disse: agora quero pregar-te a parede. Como se ela estivesse conversando com papel, né? Agora quero pregar-te a parede. E aplicou o papel à parede, que ali ficou fixado em torno de 5 a 6 minutos, após o que o retirou. Então, não botou cola nem nada, só colocou o papel lá na parede e ele ficou lá, né? Um exame minucioso do papel e da parede não revelou qualquer causa de aderência. Acreditamos ser um dever informar que o quarto estava perfeitamente iluminado, o que nos possibilitava examinar completamente essas particularidades. Então, a gente está vendo que a mesa não está mais se movimentando, não estão mais jogando tamanco no seu sangue, né, mas outros fenômenos estão acontecendo. Né? Exatamente. Na noite seguinte, deram-lhe outros objetos: chaves, moedas, cigarreiras, anéis de ouro e de prata. Todos, sem exceção, ficavam suspensos à sua mão. Então, como se a mão dela fosse um imã e esses objetos, né, suspensos. Né? Notaram que a prata aderira a ela mais facilmente que as outras substâncias, pois tiveram dificuldade em retirar-lhe as moedas e essa operação causou-lhe dor. Então é bem um imã mesmo, né? Então aqueles objetos grudavam na mão dela e para tirar os objetos, né, a machucava, principalmente se fosse prata, né, porque grudava mais ainda, né, na mão dela. Ainda vê aquela chegada de dinheiro, né? Prata. Mas tinha ouro e ela preferiu prata. Vamos lá. Um dos fatos mais curiosos desse gênero foi o seguinte: sábado, 11 de novembro, o oficial que estava presente deu-lhe seu sabre com o tiracolo, deve ser o cinto, né? Uhum. Pesando ao todo 4 libras, conforme verificação feita. O conjunto ficou suspenso pelo dedo da médium, né? Então 4 libras suspenso pelo dedo, né? Balançando-se por bastante tempo. O que não é menos singular é que todos os objetos, qualquer que fosse a matéria de que eram feitos, também ficavam suspensos. Essa propriedade magnética comunicava-se pelo simples contato das mãos às pessoas suscetíveis da transmissão do fluido. Disso tivemos vários exemplos. Então a gente vê que era bem um ambiente de imã mesmo, né, que estava se formando, um campo magnético. Exatamente. Né? Uhum. Um capitão, mas sempre com a médium, né? Sempre com a médium. Então, um capitão, o senhor Cavaleiro de Zentner, então servindo na guarnição de Bergsaberna, testemunha desses fenômenos, teve a ideia de pôr uma bússola perto da menina para observar suas variações. Então, vê que o fenômeno era de magnetismo mesmo. Exatamente. De imã mesmo. De né? imã. Na primeira tentativa, a agulha desviou-se 15 graus, permanecendo imóvel nas seguintes. Embora a criança a segurasse em uma das mãos e a acariciasse com a outra. Então, nem sempre ela funcionava como imã. Isso. Né? Essa experiência provou que esses fenômenos não poderiam ser explicados pela ação do fluido mineral, até porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos. Então não era o fluido mineral, né, sei lá, própria daquela menina que estaria provocando aquilo. Exato. Tanto é que tinha momentos que não provocava nada. Exatamente. Né? Habitualmente, quando a pequena sonâmbula se dispunha a iniciar suas sessões, chamava ao quarto todas as pessoas que lá se encontravam. Simplesmente dizia: vinde, vinde. Então já estava virando circo já. Né? É verdade. Simplesmente dizia: vinde, vinde. Ou então: dai, dai. Muitas vezes só se tranquilizava quando todas as pessoas, sem exceção, estavam perto de sua cama. Então pedia com diligência e impaciência um objeto qualquer. Tão logo lhe era dado, ligava-se a seus dedos. Frequentemente acontecia que 10, 12 ou mais pessoas estavam presentes e cada uma lhe apresentava vários objetos. Durante a sessão, não permitia que lhe tomassem nenhum deles, né, que pegassem de volta. Né? Parecia, sobretudo, preferir os relógios. Abria-os com grande habilidade, examinava o movimento, fechava-os e depois os colocava perto de si para cuidar de outra coisa. Ao final, devolvia a cada um que lhe havia confiado,
Então, ela recebia vários e devolvia cada um, sabendo exatamente o que cada um lhe entregou, né? Ao final, devolvia cada um que lhe havia confiado. Examinava os objetos com os olhos fechados e jamais se enganava de proprietário. Se alguém estendesse a mão para tomar o que não lhe pertencia, ela o repelia. Como explicar essa distribuição múltipla e sem erros a tão grande número de pessoas? Em vão tentaram fazer o mesmo com os olhos abertos. Então, só lembrando que aqui não é Kardec dizendo, é o autor lá da brochura alemã. Né? Em vão tentaram fazer o mesmo com os olhos abertos. Terminada a sessão e retirados os estranhos, as pancadas e arranhaduras, momentaneamente interrompidas, recomeçaram. É preciso, então, durante aquela sessão, né, que os objetos se vinculavam a ela, que ela devolvia depois os objetos, abria relógios, etc., não tinha arranhadura, não tinha nada, porque os mesmos espíritos estavam fazendo aquilo, estavam ocupados. Né? Então, é preciso acrescentar que a criança não queria que ninguém ficasse ao pé de sua cama, perto do armário, o que, entre os dois móveis, deixava um espaço de aproximadamente um pé. Se alguém aí se interpusesse, com um gesto os afastava, e se recusassem, demonstrava grande inquietude, ordenando com gestos imperiais que deixassem o lugar. Então, entre a cama e o armário não podia ficar ninguém. Né? Qual a razão, ela não disse, né? Mas provavelmente expor isso às pessoas a algum perigo, né? Uma vez ela exortou os assistentes a jamais ocuparem o local proibido. Então, entre a cama e o móvel, o armário, era o local proibido. Ninguém podia ficar ali. Porque não queria que acontecesse problema com ninguém. Era tão positiva essa advertência que ninguém a esqueceu daí por diante. Né? Parece, né, que muito provavelmente era nesse espaço que estavam os espíritos que estavam provocando. E provavelmente a sensibilidade da menina, eles devem ter dito a ela, não coloca ninguém aqui, sim, é proibido. Então, exatamente. Com certeza, para mim com certeza foi isso, né? Isso deve ser exatamente os espaços onde eles estavam trabalhando. Exatamente. Assim, aqui não pode ficar ninguém, vai atrapalhar a gente. Exato. Tá certo? Mas, meu amigo, mais uma vez... Terminamos. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o Clever, que vem nos ajudando muito. Lembramos a vocês o telefone do Clube da Fraternidade, 3386-1422, e contribuam, meus amigos. Vale a pena. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.